Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, nos encomendar a Deus, porque sem Ele nós não somos nada. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e nosso Pai, que o Senhor abençoe e ilumine mais um vídeo que nós vamos fazer, que seja para a Tua graça, para a Tua glória, para a edificação da igreja, a salvação das almas, e que possamos mais uma vez falar aquilo que for inspirado por Ti, pelo Divino Espírito Santo, e que Jesus possa abrir o nosso ouvido e o nosso coração para que possamos acolher e praticar e meditar aquilo que está na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Primeiro, eu peço a vocês, se vocês ainda não se inscreveram no canal, por favor, se inscrevam, me ajude a divulgar este canal. Nós estamos precisando aí que vocês divulguem, da visualização de vocês, nos ajude a evangelizar, tá bom, gente? Então, por favor, eu peço que vocês me ajudem a divulgar aí um canal de evangelização, de teologia 100% católico, fiel ao magistério da igreja, tá bom? E nós estamos fazendo aí, além do estudo da Bíblia e do catecismo, nós estamos fazendo a vida dos santos, tá? Porque aprendendo sobre a vida dos santos, a gente imitando as suas vidas, a gente está imitando o próprio Jesus, ok? E a igreja já canonizou mais de 20 mil santos canonizados. Claro que tem muito mais santos no céu, que a igreja não sabe nem o nome, mas 20 mil a igreja já canonizou. E 39 o Papa deu o título de doutor da igreja. De 20 mil santos, 39, só o Papa pode dar o título de doutor. O doutor é aquele que estudou muito a fundo a doutrina católica e ensinou, né? Vamos dizer assim, todo santo, para ele ser canonizado, a vida dele é passada limpo, é passado um pente fino na vida dele, tudo que ele escreveu é analisado, e a maioria deles, a igreja dá um veredito, né, que pode ser proclamado como doutor da igreja. E eu quero hoje fazer um vídeo sobre um santo que não é muito conhecido aqui no Ocidente, ele é mais lá do Oriente, mas ele foi muito importante no começo da igreja, e ele é considerado doutor da igreja. Por quê? Ele defendeu uma heresia que muita gente pensa que começou com os protestantes. Aliás, nós nem podemos, vamos dizer assim, culpar os primeiros protestantes por essa heresia. Por quê? Porque o próprio Lutero não era contra, por exemplo, as imagens. Hoje, né, há uma discussão muito grande, né, entre católicos e protestantes sobre essa questão de imagem. Mas o Lutero mesmo não era contra a imagem. Só que muito antes do Lutero já houve uma heresia que queria quebrar todas as imagens, antes da Reforma Protestante. Então, esse santo que eu vou falar dele hoje, ele defendeu o culto das imagens, e a igreja precisou fazer um concílio para poder acabar de vez com essa história. Por isso que a igreja nunca mais voltou atrás, porque aquilo que o Espírito Santo ensina para a igreja, né, aquilo que é verdade, pronto, e acabou. E aquilo que a igreja já estudou, ela não volta atrás. Então, por isso que na época, né, da Reforma Protestante, a igreja nem voltou a falar sobre isso. Mas o Lutero não questionou a questão das imagens. Foram os discípulos de Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Calvino,
e hoje, né, a maioria dos irmãos protestantes. Então eu quero falar um pouco sobre São João Damasceno, bispo e doutor da igreja, que lutou contra essa heresia. Vou explicar o que foi essa heresia, que a igreja teve que fazer um concílio e a igreja decidiu que era para continuar com as imagens, não era para poder acabar com as imagens. Então eu quero colocar aqui um pouco da vida dele e o que ele ensinou sobre as imagens e o que a igreja decidiu no concílio de Nicéia II, que já tinha havido o primeiro concílio de Nicéia I. Então, né, eu quero falar também um pouquinho sobre esse concílio que decidiu para sempre a questão das imagens. Se você vê aí na minha casa, tem um monte de imagens. Tem de Nossa Senhora, tem de Jesus, tem uma imagem ali de Santa Luzia, ok? Então, gente, não tem problema nenhum. Pode e deve colocar nas igrejas, nas casas, nas ruas. Hoje, infelizmente, querem tirar as imagens de tudo quanto é lugar, né? O Estado é laico, então nós temos que tirar os crucifixos, tirar as imagens. O Estado é laico, mas o povo não é laico. O povo tem fé. Nós ainda somos maioria. Nós somos ainda 65% a maioria. Então, gente, temos que ter liberdade religiosa. Não é? Se de hoje para amanhã os irmãos protestantes quiserem colocar uma Bíblia lá aberta lá tem direito, entendeu? Então, gente, nós temos que ter livre-arbítrio. Aqui no Brasil, principalmente, nós temos liberdade religiosa, ok? E a igreja defende isso. Se até Deus nos dá liberdade, por que nós vamos proibir a religião do outro? Claro que não, ok? Então, quem foi São João Damasceno? Então, eu vou contar um pouco sobre a vida dele, depois os ensinamentos dele sobre as imagens e a questão do que foi a heresia que ele combateu e o concílio que a igreja fez para combater também essa heresia, tá bom? Então, vamos lá. São João Damasceno, bispo e doutor da igreja. Ele nasceu no ano 650, ok? E morreu no ano 749. É considerado o último dos representantes dos padres gregos. Então, ele era lá do Oriente. Por isso que aqui no Ocidente ele não é tão conhecido como lá no Oriente, ok? É grande a sua obra literária, poesia, liturgia, filosofia e apologética, tá vendo? Por que ele foi considerado doutor da igreja? Ele escreveu bastante coisa sobre a doutrina católica, tá bom? Filho de um alto funcionário do califa de Damasco. Damasco é aquela cidade lá do Oriente, aonde São Paulo foi convertido, tá lá em Atos capítulo 9. São Paulo, ele ia para Damasco para prender os cristãos, e lá ele foi convertido por Jesus. Jesus apareceu para ele e lá ele se converteu. Então, São João Damasceno também era de Damasco, ok? Foi companheiro do príncipe Yazid, que mais tarde o promoveu ao mesmo encargo do pai, ministro das finanças. Então, antes de ser bispo, ele foi proclamado ministro das finanças pelo príncipe lá da onde ele vivia, em Damasco, ok? A um determinado tempo, deixou a corte do califa e retirou-se para o mosteiro de São Sebas, perto de Jerusalém. Então, ele queria ser monge. Naquela época, no começo ali da igreja, houveram muitos mosteiros. Por exemplo, São Bento abriu muitos mosteiros na Europa. O monge, gente, é aquele que vivia no deserto, vamos dizer assim. Santo Antão, ok? E muitos santos decidiram viver no mosteiro, ok? E depois as irmãs, as freiras também, decidiram ir para os mosteiros também, ok? E ele foi então para Jerusalém. Então, ele foi morar lá na Terra Santa, para poder o quê? Para poder estudar melhor a Bíblia, assim como fez São Jerônimo. São Jerônimo também é doutor da igreja. Por quê? Porque ele era um arqueólogo que foi estudar lá em Belém, lá em Jerusalém. E São João Damasceno também
Ele foi estudar lá em Jerusalém. Tá vendo? Tornou-se o pregador titular da Basílica do Santo Sepulcro. O Santo Sepulcro é onde está o túmulo de Jesus Cristo, vazio, que depois, na Idade Média, vai ser profanado pelos muçulmanos e a igreja vai ter que fazer as cruzadas para poder defender. Olha aí, ele era pregador do Santo Sepulcro, ali onde Jesus morreu. E depois os muçulmanos invadiram e queriam destruir o Santo Sepulcro, a igreja ia ficar calada? Claro que não. Por isso que a igreja ordenou as cruzadas para poder se defender dos muçulmanos. Depois houve as ordens dos templários, que eram o quê? Cavaleiros armados que iam para a guerra para poder combater os muçulmanos. E tinha guerra, tinha morte. Fazer o quê? Aí, gente, é legítima defesa. Ok? Infelizmente, não tinha outro jeito. Enfrentou com muita coragem a heresia dos iconoclastas. Vou explicar o que é isso daqui a pouco. Que condenavam o culto das imagens. Olha aí, então, muito antes dos protestantes, houveram uma heresia que queria quebrar as imagens. Os iconoclastas. Ico vem de ícone, imagem. Tá? Iconoclasmo quer dizer o quê? Quebrar os ícones, as imagens, ok? Junto com São Germano, patriarca de Constantinopla, teve um papel decisivo na questão, ou seja, defender o culto das imagens, ok? Ficaram famosos os seus 3 discursos a favor das imagens sagradas. No Concílio Ecumênico de Nicéia, em 787, a Igreja aprovou o culto das imagens sagradas. Por que a Igreja está dizendo aí que a Igreja aprovou o culto das imagens? Porque antes disso não havia contestação. Desde o primeiro século até aqui o ano 700 e pouco, ninguém contestou esse culto das imagens. A igreja sempre, isso está lá desde os primeiros séculos, a igreja sempre usou imagens. A gente vê no nosso catecismo, tem lá uma imagem de Nossa Senhora do primeiro século. Nas catacumbas de Roma, tem um livro muito bom sobre isso, que nas catacumbas de Roma os primeiros cristãos usavam imagem. Ok? Então, gente, a igreja sempre usou as imagens, não para adorar, para venerar. Só que aqui no ano 700 e pouco, houve essa contestação, então a igreja teve que estudar o assunto e definiu que não tem problema, tá? As imagens não são idolatria, nada disso. Inclusive, eu já fiz até vídeos aí explicando essa questão. Por que nós usamos imagens nas nossas igrejas, ok? Então, no ano 787, a igreja aprovou o culto das imagens sagradas e proclamou a ciência e a santidade de São João Damasceno. Então a igreja analisou todos os escritos dele e viu que não tinha nada errado contra a doutrina. Se tivesse alguma coisa errada, a igreja não tinha canonizado ele. Tá? Sua festa litúrgica é no dia 4 de dezembro. Então, por isso que eu estou fazendo a festa, um vídeo sobre ele, agora no mês de dezembro, ok? E olha só que bonito os ensinamentos dele. Eu vou colocar, não vou poder colocar tudo aqui, vou colocar aqui 3 ensinamentos dele só, e depois nós vamos explicar melhor essa heresia e o que a igreja teve que fazer para combater essa heresia, tá bom? Olha só que bonito os ensinamentos de São João Damasceno. Vou colocar só 3 pensamentos dele aqui, só 3, para a gente poder comentar. Pensamentos dele, tá? Ensinamentos dele. Lembrando que ele é um bispo e doutor da igreja. Não existe arrependimento. Isso aqui não, ele não está falando de imagens, não, tá? Isso aqui não é sobre imagens, mas olha que ensinamento bonito dele. Bonito e verdadeiro. Não existe arrependimento para os anjos maus depois da queda, como não existe arrependimento para os homens após a morte. Olha só que ensinamento importante. E a igreja ensina isso até hoje.
Tá? Não sei se você entendeu. Vou ler devagar e vou explicar. Não existe arrependimento para os anjos maus depois da queda, ou seja, os demônios, Lúcifer e os demônios. Então, eles não voltam atrás, porque tem gente que pergunta: nós podemos rezar pela conversão do demônio? Um dia ele vai se converter, ele vai se tornar bom? Não. Eles não se arrependem, a decisão deles é para sempre. Não é que Deus não possa perdoar, eles não se arrependem. Porque os anjos, eles têm uma inteligência muito maior do que a nossa. Então, quando eles fazem uma opção a favor ou contra Deus, eles não voltam mais atrás. Eles não se arrependem mais. Por isso que o demônio, gente, ele é mau e ele é mau para sempre. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já estou vendo aí na internet, né, muita gente falando que o demônio é bom. Ah, vamos fazer sim igreja para o demônio, porque ele é bom. Ele não é bom. Jesus foi bem claro, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o pai da mentira. Ele é homicida desde o início, desde o princípio. Então, gente, ele não se arrepende, ele não fica bonzinho e ele não volta atrás. Então, São João Damasceno já ensinava isso e a igreja ensina isso até hoje. Então, cuidado. Cuidado com esse negócio que o demônio é bom, por isso que ele engana muita gente. Tá? Ele engana. Por que ele engana muita gente? Porque dizem que ele é bonzinho. Ele não aparece. Gente, ele não vai aparecer com chifre e rabo. Não vai. Muitas vezes ele vai aparecer até numa forma até de uma bela mulher. Isso eu não estou falando não. Eu já vi satanistas dizendo isso. Ah, eu vi o diabo pela primeira vez como uma bela mulher. Então ele não vai vir com chifre e rabo. Ele nem tem chifre e rabo, ele é um espírito. Então ele não vai vir com essas caras feias aí que a gente vê com chifre, nada disso. Pelo contrário, para te enganar. Então, cuidado. Continuando aí. Como não existe arrependimento para os homens, no caso o ser humano, após a morte. Então depois que morre, ninguém se arrepende mais. Então você tem que se arrepender até o momento da sua morte. Porque a morte sela o nosso destino. Aí depois da morte é céu, inferno ou purgatório. E ninguém sai mais de lá. Se for para o purgatório, ainda vai para o céu. Agora, quem vai para o céu direto e quem vai para o inferno não sai mais de lá. Então você tem que se arrepender até a morte. Então, muito, muito interessante, bonito e profundo o ensinamento de São João Damasceno, e a igreja ensina isso até hoje. Ok? Agora ele vai começar a falar sobre as imagens. Olha o que ele fala das imagens, lá no ano 700 e pouco. Olha só. Antigamente, ele está falando do Antigo Testamento, tá? Lembrando, gente, que ele foi para Jerusalém para estudar a Bíblia, lá na Terra Santa. Hein? E a Bíblia de Jerusalém que nós temos é traduzida da Terra Santa. Olha que ensinamento dele. Antigamente, Deus, que não tem corpo e nem aparência, está falando do Antigo Testamento. Quando Deus aparecia no Antigo Testamento, ninguém via Deus. Por quê? Deus é Espírito. O Pai. O Pai é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Tá? Então, no Antigo Testamento, realmente, ninguém podia fazer uma imagem de Deus. Por quê? Porque Deus era Espírito. Como é que você ia fazer uma imagem de Deus? Não tem como. Então, antigamente, Deus, que não tem corpo nem aparência, não podia, em absoluto, ser representado por uma imagem. Então, não tem como realmente você fazer uma imagem de Deus, porque Deus é espírito. Como é que você vai reproduzir um espírito? Não tem como. Mas, agora, vírgula, que se mostrou na carne. Quem é que se mostrou na carne? O Filho, Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo, que é Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Ele não está falando nada que não esteja na Bíblia. Isso é bíblico. Então, Deus é Espírito, mas Jesus se encarnou. Então agora eu posso fazer uma imagem de Jesus. Por isso que você está vendo uma imagem de Jesus aqui na minha casa. Por quê? Porque Jesus se encarnou. Então, agora que Deus se mostrou na carne e viveu com os homens, Jesus falou, né, eu e o Pai somos um,
Quem me viu, viu o Pai. Olha aí. Quem me viu, viu o Pai. Eu sou a imagem invisível do Pai. Jesus falou isso várias vezes. Ele é a imagem do Deus invisível, diz São Paulo. Está vendo? Posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus, ou seja, Jesus. Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Então, quando eu olho para uma imagem de Jesus, eu contemplo a glória de Deus. Então a imagem é para quê? É para me fazer rezar, é para me fazer contemplar. Entendeu? Então não tem nada a ver com idolatria, nada a ver com os ídolos lá do Antigo Testamento. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Já expliquei aqui várias vezes, as imagens é só um símbolo, é uma representação. Jesus não está na imagem, ali está uma representação dele, como está de Maria, dos anjos e dos santos. É isso que as pessoas não entendem. Mas não tem problema nenhum você fazer uma imagem de Deus, de Jesus Cristo, dos anjos e dos santos. Continuando aí sobre as imagens. A beleza e a cor das imagens estimulam a minha oração. Então a imagem é para você rezar. Por que a gente se ajoelha diante de uma imagem que as pessoas não entendem? Ai, está adorando. Está de joelho diante de uma imagem. Eu não estou adorando, eu não estou de joelho para adorar aquela imagem, é para rezar com aquela pessoa que está ali representada. Se eu estiver rezando diante de uma imagem de Nossa Senhora, não é para adorar Nossa Senhora, é para rezar com ela, junto com ela. Eu aqui na terra e ela lá do céu. Se eu estiver diante de uma imagem de Jesus, eu estou ali ajoelhado para rezar com Jesus, ao Pai. Entenderam? Então, gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então as imagens são para a gente poder rezar. Não tem problema nenhum você rezar na frente de uma imagem. Não tem problema nenhum. É um sacramental. Ok? Isso transfere a graça de Deus. Por isso que o padre abençoa, inclusive fica um objeto sagrado. O demônio tem até medo. É uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo do campo estimula o meu coração a dar glória a Deus. Quando você vê uma coisa bonita, você não dá glória a Deus? Mesma coisa, quando você vê uma imagem bonita, você está dando glória a Deus. É o que a igreja ensina. Gente, quando você vê uma imagem bonita de Nossa Senhora, é para quê? Nossa Mãe do Céu, que imagem bonita de Maria. Você está dando glória a Deus, porque ela é santa por graça de Deus. É Deus quem a fez santa. Então, gente, eu não sei de onde tiraram que isso é idolatria. Não tem problema nenhum. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, agora eu quero colocar um pouco dessa heresia que queria quebrar as imagens, os iconoclasmas. Tá? Veja. Nós sabemos que os judeus e os muçulmanos, eles não usam imagem, tá? Nem os judeus, nem os muçulmanos, ok? Então, esses iconoclastas, eles vinham lá por influência do judaísmo e dos muçulmanos, principalmente dos muçulmanos, nem tanto dos judeus, mas dos muçulmanos. Além deles não ter imagens, a gente sabe que os muçulmanos eles gostam de uma guerra. E no começo da igreja, e no começo, né, do islamismo, eles queriam, de qualquer jeito, acabar com a igreja. Ok? Então, por isso que eles tinha muitas batalhas entre, né, os cristãos e os islâmicos. Então eles queriam quebrar todas as imagens. E infelizmente muitos cristãos da época aderiram, até mesmo porque eles tinham poderes, às vezes até para não morrer. Então às vezes muitos cristãos aderiram a essa heresia do iconoclasmo. Então vamos quebrar as imagens mesmo. Até para não morrer, os cristãos concordaram com os iconoclastas e começaram a querer quebrar realmente todas as imagens. Então o que a igreja fez? Né? A igreja se reuniu no concílio de Nicéia II, no ano 787, para estudar o assunto. Então vamos estudar o assunto.
Vamos ver se a gente precisa mesmo quebrar as imagens ou não. Então, o Papa da época se reuniu com os bispos do mundo todo no concílio e decidiu que não vamos quebrar as imagens, não. Está errado. As imagens são boas. Então, o que o concílio decidiu? Eu quero ler aqui para você. Mas antes, eu quero colocar mais alguns ensinamentos de São João Damasceno sobre essa questão das imagens. Olha só o que ele fala. O que a Bíblia é para os que sabem ler, a imagem o é para os iletrados. O que ele está dizendo? Antigamente, gente, as pessoas não tinham cultura, não tinham... muita gente acusa a Igreja Católica. A Igreja Católica não deixava o povo ler a Bíblia. Tá certo, a Igreja fazia isso mesmo. Mas por quê? A Igreja era má? Não. O povo não tinha cultura. O povo não tinha discernimento para estudar teologia, para estudar filosofia. Aí, se a Igreja deixasse as pessoas lerem a Bíblia de qualquer jeito, ia acontecer o que aconteceu com Lutero. O que aconteceu com Lutero por deixar ler a Bíblia, qualquer um ler a Bíblia? Lutero fala, o que Lutero falava? Cada um pode ler a Bíblia, até quem nunca estudou. Aí o que acontece? Interpretação errada da Bíblia, que pode levar até para o inferno, como diz lá São Pedro. Então o que a igreja fez? A igreja, não, então primeiro vamos dar cultura para esse povo, vamos ensinar, não é, para esse povo, para poder eles não lerem a Bíblia de qualquer jeito. Então, eles podiam até ler a Bíblia, agora não podiam interpretar. Quem tinha que interpretar era a igreja. E é assim até hoje. Porque nem todo mundo tem um curso de teologia, tem um curso de filosofia, e a Bíblia é um livro dificílimo. Agora, São João Damasceno disse o quê? Antigamente, as pessoas não entendiam a Bíblia. Então, como que elas aprendiam, por exemplo, a Bíblia? Através das imagens. Por que as igrejas tinham imagens? Para poder fazer catequese, ensinar. Então eles pegavam as imagens e ensinavam para o povo. Aquele ali é Jesus, aquela ali é Nossa Senhora, aquela ali é São José. A Via Sacra. Por que a igreja tem na Via Sacra lá todos os momentos da crucificação de Jesus até a sua ressurreição? Para catequizar o povo. As crianças, os jovens, os idosos. Então, a igreja usou muitas imagens para fazer catequese, para ensinar o povo. Porque nem todo mundo sabia ler a Bíblia. Entenderam? Então, é isso que ele está dizendo. O que a Bíblia é para aqueles que sabem ler, os que sabiam ler, liam a Bíblia. E aqueles que não sabiam ler a Bíblia? Usavam o quê? Para aprender catequese? As imagens. Então, até para isso, a imagem é uma coisa boa. Sabia disso? Então... depois disso, a igreja se reuniu no concílio de Nicéia e decidiu que não iria mexer nas imagens. O que a igreja decidiu? E São João Damasceno já tinha falado nos seus ensinamentos. A igreja usou muito da influência de São João Damasceno, porque quando ele morreu no ano 749, tá? Ele combateu essa heresia, mas essa heresia continuou. Então, no ano 787, ele já tinha morrido, a igreja então se reuniu no segundo concílio de Nicéia, e aí sim, a igreja combateu e conseguiu acabar com a heresia do iconoclasmo, sobre essa questão de imagem. Então, o que a igreja decidiu? Eu quero ler para você. Olha só o que só o Papa pode, junto com os bispos, né? O que é um concílio? O Papa, junto com os bispos do mundo todo. Olha só as palavras do Papa. Presta atenção. Isso foi lá no ano 787. Nós estamos no ano 2024. Isso aqui foi no ano 700. Olha só o que o Papa da época falou. Nós quem? Ele e os bispos. Pedro e os apóstolos. Que o Papa é sucessor de Pedro e os bispos sucessores dos apóstolos. Olha o que ele diz. Nós definimos, ou seja, para sempre, ou seja, não volta mais atrás. Por isso que a igreja não vai tirar as imagens da igreja. Se você está esperando a igreja tirar as imagens da igreja para você ser católico, você não vai ser católico.
porque a igreja não vai tirar nenhuma imagem das igrejas. Por quê? Olha o que ele diz. Nós definimos, ou seja, para sempre, até Jesus Cristo voltar, as nossas igrejas terão imagens, porque não tem problema. A igreja não viu problema nenhum nas imagens. Presta atenção. Nós definimos para sempre, com todo rigor, tá vendo? E cuidado, porque a igreja estudou o caso. Se a igreja estudou, o Espírito Santo inspirou, ela não volta mais atrás. Que a semelhança da representação da cruz, ou seja, Jesus Cristo crucificado, que muita gente também critica. Tem que tirar o Jesus crucificado da igreja católica e botar um Jesus ressuscitado. Não, senhor. Pode até botar um Jesus ressuscitado também, não tem problema. Mas toda a igreja católica tem que ter um crucifixo, tem que ter um Jesus crucificado. Para celebrar a missa é obrigatório ter um crucifixo de frente para o padre. Porque nós vamos celebrar, a missa é o quê? O sacrifício da morte e ressurreição de Jesus. Não é só da ressurreição. Nós fomos salvos, gente, pela morte e ressurreição de Jesus. Não é somente pela ressurreição. Se não houvesse a morte, não haveria ressurreição. Jesus morreu como homem na cruz para nos salvar. Então a cruz não é um símbolo de derrota, é um símbolo de vitória. Já expliquei isso aí, fiz até um vídeo sobre isso aí. 2 vídeos sobre isso. O significado da cruz para nós. Então, a igreja falou. A representação da cruz preciosa. Então, para nós a cruz é preciosa. Por quê? Porque foi lá que Jesus Cristo nos deu a vitória. E vivificante. Por quê? Porque Jesus vive. Ele não está na cruz. Ele esteve na cruz, mas ele não está mais na cruz. Mas ele esteve. E as ações de Deus, gente, não se esgotam no tempo. O que para nós foi lá no passado, que Jesus foi crucificado, para nós é presente. Por isso que nós celebramos em toda a missa a morte e a ressurreição de Jesus. Assim, as veneradas, olha só, gente, cada palavra aqui você tem que entender. As veneradas, não é adoradas imagens, tá vendo? Então as imagens é para você venerar, não adorar. Só podemos adorar a Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais nada e mais ninguém. Aos anjos e santos é veneração, dolia. A Deus é latria, por isso que vem idolatria, adorar um ídolo, um falso Deus. Então, olha as palavras que a igreja está usando. As veneradas e sagradas imagens, para nós católicos, as imagens são sagradas, por isso que não pode quebrar nossas imagens. Não pode chutar nossas imagens como aquele bispo da Universal fez. Porque para nós as imagens são sagradas. Porque representa Jesus e representa Nossa Senhora, os anjos e os santos. Elas não são os santos, nem Jesus, nem Maria, mas representam. Então ninguém pode pegar uma imagem de Jesus, de Maria e jogar no chão, quebrar de propósito, chutar, não. É uma falta de respeito. Ok? Sagradas imagens pintadas, quer em mosaico, quer em qualquer outro material adaptado, tá vendo? Então, as imagens podem ser pintadas, podem ser quadros, podem ser gesso, pode ser... Antigamente as imagens do Antigo Testamento eram de ouro. Do Templo de Salomão, os querubins eram de ouro, as nossas imagens nem de ouro são. Então nós podemos fazer as imagens de qualquer material. Isso aqui que é importante. Olha só. Devem ser expostas, não é para ficar guardada, não. É para colocar exposto para o povo. É para ficar expostas nas santas igrejas de Deus, na igreja católica. Por isso que toda a igreja católica tem aquele monte de imagem lá. Eu sempre gostei de imagem, sempre gostei. Eu sempre achei muito bonito uma igreja cheia de imagens. Eu gosto. Eu sempre gostei de imagem. Para mim é uma maravilha as imagens. Eu sempre gostei. Nas alfaias sagradas, ou seja, nas vestes do padre, do bispo, do papa, você pode ver que a maioria deles tem uma imagem nas vestes.
Então, até nas roupas, por isso que aqui tem uma imagem de, aqui, ó, você está vendo aí uma imagem de Nossa Senhora. Tá vendo? E, claro, gente, que eu não sou padre, mas nós podemos usar as nossas camisas dos santos, podemos e devemos usar. Nos paramentos sagrados, nas paredes e nas mesas, nas casas e nas ruas. Olha aí, tá vendo? Por isso que eu tenho na minha casa, igual eu já falei. Nas ruas, graças a Deus, aqui em Itaperuna tem uma imagem linda lá de Nossa Senhora Aparecida no começo da cidade lá. Eu fiquei até com medo, achei que eles iam até quebrar aquela imagem. Graças a Deus, até estão respeitando até agora. Então, olha o que ele está dizendo, é para colocar nas ruas. Não tem lá a imagem lá do Duque de Caxias, não tem a imagem do Tiradentes, não tem a imagem lá do fulano, do Circano e do Bertano. E por que as imagens dos santos não pode? A imagem de Jesus Cristo não pode? Pode e deve. E deve colocar. Sejam elas a imagem do Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, da Imaculada Senhora Nossa, a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, dos santos anjos e de todos os santos justos, tá vendo? Então, gente, daí para frente a igreja nunca mais voltou atrás sobre essa questão de imagens. A igreja teve sossego, não é? Do ano 700 até o ano 1500. Aí depois da reforma protestante voltou de novo essa questão das imagens. Não com Lutero, não vamos aqui falar mal do Lutero, porque o Lutero não era contra imagens. O que o Lutero falava? Quem quer usar, usa. Quem não quer usar, não usa. Liberdade. Ele não falou nem para usar, nem para não usar, mas ele falou o quê? Liberdade. É o que nós pedimos. Se você é de outra religião, você não gosta de imagens, tudo bem, é um direito seu, mas respeite os católicos. Agora, se você é católico, não tenha medo de ter imagem na sua casa. Mande o padre abençoar. Primeira coisa que tem que fazer, comprou uma imagem, manda o padre abençoar, vira um objeto sagrado, um sacramental. Coloque no seu carro, né, no retrovisor do seu carro, se você tiver. Não tem problema, as imagens são para ser usadas, ok? E você pode rezar também diante de uma imagem, não tem problema nenhum. Não tem problema, não tem, gente. Um ídolo é uma coisa, uma imagem é outra. Um ídolo é um falso Deus, a imagem ali é simplesmente uma representação. Então, não tem problema, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão de São João Damasceno, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.